Segunda Reis, capítulo 23. Josias renova a aliança. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. A reforma religiosa feita por Josias. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Será e para todo o exército dos céus. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou as cinzas para Betel. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste da deusa Será, que levou para fora de Jerusalém até o vale do Cedron, onde o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo simples. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste da deusa Será. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Derrubou os altares das portas que estavam à entrada do portão de Josué, governador da cidade, e que ficavam à esquerda de quem entrava por ela. Os sacerdotes dos lugares altos não ofereciam sacrifício sobre o altar do Senhor, em Jerusalém, mas comiam pães sem fermento no meio de seus irmãos. Josias também profanou Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse o seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. O rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, bem como os altares que Manassés tinha construído nos dois átrios da casa do Senhor. Ele os fez em pedaços, tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os lugares altos que estavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, abominação dos sidônios, para Quenós, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas, cortou os postes da deusa Será e encheu os ossos humanos o lugar onde havia estado. Josias também derrubou o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído para levar Israel a pecar. Destruiu o lugar alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste da deusa Será. Quando Josias olhou ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim ele profanou o altar, segundo a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. Então o rei perguntou: Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade responderam: É a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou estas coisas que o Senhor acaba de fazer contra o altar de Betel. Josias disse:
deixe-no estar, ninguém mexa nos ossos dele. Assim, deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias também tirou todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e fez com esses santuários o mesmo que havia feito em Betel. E também matou todos os sacerdotes dos lugares altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. O rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Josias também eliminou os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. No entanto, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira, a ira que se acendeu contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. O Senhor disse: removerei da minha presença também Judá, como removi Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse: o meu nome estará ali. A morte de Josias. Quanto aos demais atos de Josias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, Faraó Neco, rei do Egito, marchou em direção ao rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. O rei Josias saiu para lutar contra ele, mas Faraó Neco o matou. Em Megido, no primeiro encontro de Megido, os seus servos o levaram morto num carro, o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e os ungiu e o fez rei em seu lugar, em lugar de seu pai. O reinado de Joacás de Judá. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, de Libna. Joacá fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais havia feito. Porém Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. Faraó Neco colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei em lugar de Josias, seu pai, e mudou o nome dele para Jeoaquim, mas levou Joacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim entregou aquela prata e aquele ouro a Faraó, mas para dar esse dinheiro, segundo a ordem de Faraó, Jeoaquim estabeleceu um imposto sobre a terra. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo as suas posses, para dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Roma. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito.